O Instituto de Desenvolvimento da Liderança, que é uma entidade vinculada ao Distrito LC1, berço do leonismo no Brasil, apresenta uma série chamada Estudos. Nessa série temos a oportunidade de ouvir representantes, integrantes do nosso movimento de lajes, para falar sobre temas específicos. Esse tema de hoje envolve união e ética nas relações interpessoais. E nós convidamos a companheira Paula Cristina Sanches, que é do Lages Clube Rio de Janeiro Caxambi, que vai trazer informações, orientações sobre esse tema central. Então é com muito prazer que nós disseminamos, inclusive autorizamos essa apresentação ser transmitida para os clubes, para os distritos, para os associados e de forma mais ampla possível, que o tema é um tema altamente relevante. Eu sou João Roberto Moreira Alves e integro a coordenação do Instituto de Desenvolvimento da Liderança. Olá, meu nome é Paula Sanches, eu sou advogada e parapsicóloga institucional e social. Hoje nós abordaremos um tema de suma importância. Nós vamos falar sobre união e ética nas relações interpessoais. O objetivo dessa aula é simples, é fazer com que você entenda de forma simplificada sobre comportamento, relações e ética. Para facilitar, eu dividi a nossa aula em 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos falar sobre comportamento do ser humano. No segundo momento, nós vamos falar sobre ética, sobre norma, sobre código de ética e sobre punição. No terceiro momento, e não menos importante, nós vamos falar sobre união e propósito. Boa aula! Você já parou para analisar do porquê, diante da mesma situação, pessoas possuem reações diferentes? Por que fulano age de uma forma mais pacífica, Beltrano age de forma mais agressiva, o outro de forma mais analítica, o outro mais ponderado? Já parou para reparar sobre isso? É claro que cada um tem a sua personalidade, cada um tem seu temperamento, o seu comportamento, né? Mas isso também é influenciado, o comportamento também é influenciado por crenças, valores, princípios que você adquire durante a vida, que você adquire também na vida intrauterina, que você adquire da sua família, que é passado. Um exemplo muito bom sobre isso é o filme que chama Viva a Vida é uma Festa. Ele se passa no México, não sei se vocês têm conhecimento, mas ele é um desenho animado muito bonitinho. E o personagem principal, o Miguel, ele é apaixonado pela música. E aí a família dele recrimina a música. E o porquê que a família faz isso? Porque a tatara do Miguel foi abandonada pelo tataro do Miguel, que foi justamente correr atrás do sonho, que era ser músico. Então, a partir daí, a música foi renegada do seio familiar. E aí, várias gerações renegaram a música. Aí nasce o Miguel, com esse afã, essa vontade de ser músico, né? E joga tudo, essa crença toda aí para o alto e vai atrás do sonho dele, que é ser músico. E aí ele acaba libertando lá a família da crença, enfim, né, deles. E só que, veja, é uma crença da família. Então, houve uma reprodução de crença e assim acontece em várias situações. Já acontece nas culturas, né? As culturas são diferentes, religiões. Então, pessoas são diferentes. Por quê? Porque elas têm o sistema de crenças diferentes. Logo, as atitudes não serão as mesmas, né? E o que existe dentro desse sentido do ser humano? O mais importante para a gente entender agora é que o ser humano, ele é um e funciona como 2. Porque pessoas às vezes têm reações tão desproporcionais, né? Às vezes é uma coisa tão simples, as pessoas fazem aquela coisa tão instintiva, né? Tão primitiva, por assim dizer, né? Tão sem virtudes, vamos dizer assim, pensando no Aristóteles, né? Tão passional, né? Por quê? Porque o ser humano, ele é composto por consciente e subconsciente. Subconsciente é tudo aquilo que você adquire, né? E você vai vendo, mas o subconsciente ele funciona como uma maquininha, ele é um robô, tá? É como se você fosse dirigir o carro
Você entra no carro, você não precisa, se você já tem uma prática, você não precisa, é marcha, agora é a hora de fazer isso, agora... Não, você entra no carro e você vai. Isso já é automático. O subconsciente funciona dessa forma. Ele é um robozinho, ele é uma besta desembestada, tá? Agora o consciente não. O consciente, ele analisa, ele julga, ele pondera. Então, quando pessoas tomam determinadas atitudes, elas estão muito no calor da emoção, elas se deixam levar, e aí acontece essa questão das pessoas tomarem atitudes desproporcionais, das pessoas não medirem seus atos, né? Então, acontece muito isso. E aí, dentro do comportamento humano, o que nós temos? Nós temos as leis, as normas, que elas regulam, né, o comportamento humano. As leis, elas padronizam um certo tipo de comportamento. Então, agora a gente já sabe que o comportamento humano, ele faz parte da personalidade, mas ele também atinge, reflete na lei, porque a lei, ela só existe porque existem nós seres humanos. Então, é necessário regulamentar, é necessário colocar uma conduta para que as pessoas consigam se comportar da mesma forma na sociedade. Existe aquela regulamentação para que haja harmonia, para que haja um bem-estar, né? E por isso todos nós vivemos em sociedade. O direito só existe porque existe a sociedade. Na primeira parte da aula eu falava sobre o comportamento do ser humano, sobre a raiz do comportamento, sobre cada ser humano ser único, com seu sistema de crenças, de valores, né? De personalidades. Então, e a partir daí, do comportamento do ser humano, passei para a questão do social, do micro para o macro, de como o comportamento de cada um também influencia na sociedade e do porquê existirem as leis para regulamentar esse comportamento, para padronizar esse comportamento. E agora nós vamos falar sobre ética. O que é ética? Ética vem do grego ethos, tá? E é um conjunto de hábitos, de costumes, de crenças de uma comunidade, de uma sociedade, e também quer dizer caráter. Então veja, nós temos dentro do significado etimológico da palavra ethos, do grego, nós temos dois significados, do externo e do interno. Como assim, Paulo? Explico. A relação do ser com o externo, em relação das crenças, dos valores, dos hábitos, dos costumes, tá? E a relação do ser humano com ele mesmo, né? do subjetivo, na verdade. Então, ele com ele mesmo, o caráter, né? As atitudes dele, as intenções dele das ações, tá bom? Então, quando a gente fala de ética, nós temos que observar esses dois sentidos, tá? Vamos lembrar que ética também não tem a ver com a norma. Não. A ética, ela não tem essa coisa da coerção, tá? A ética, ela atua como uma reflexão. A essência dela, né, é como se fosse uma filosofia mesmo, né? É uma filosofia. Ela é reflexiva sobre os comportamentos, sobre os valores, sobre os princípios. É uma atitude reflexiva, é passiva, tá? A norma não, a norma já impõe, a norma já tem a coerção, tá bom? Então, com esse entendimento, a gente já consegue mais ou menos entender o que é um código de conduta, né? O que é um código de conduta? É um conjunto de normas de conduta. Então, conjunto de normas, conjunto de leis de conduta, de comportamento. Então, você vê que tudo está interligado, né? Então, existem as normas que são punitivas, existem os comportamentos do ser humano que podem ser passíveis, né, de coerção por meio das normas, mas a gente não pode deixar de lembrar que a ética, ela não tem esse poder de coerção. A ética é simplesmente o que você faz quando ninguém está olhando, tá? A ética é mais ou menos isso, independente de aplausos ou não, independente de coerção ou não, é o que você faz.
Paula, pelo amor de Deus, está muito confuso, está muito conceitual. Você falou que ia simplificar e tu tá aqui complicando a minha vida. Vou simplificar. Trouxe um caso concreto para vocês conseguirem entender o que é esse ethos no duplo sentido, tá? No sentido dos hábitos, dos costumes da sociedade, no sentido do caráter do ser humano, tá bom? Existiu uma partida de futebol entre o Real Madrid e o Valência. Nessa partida de futebol, o que aconteceu? O nosso jogador brasileiro, Vini Júnior, foi vítima de racismo. Depois até fizeram uma homenagem, foi uma comoção, né? Fizeram uma homenagem, apagaram lá as luzes do Cristo Redentor em homenagem ao Vini Júnior, em apoio, em respeito a ele, tá? Não é um caso isolado, infelizmente, já aconteceram até de jogarem banana no campo de futebol. Enfim, atitudes, como a gente falou, de comportamentos irracionais, né? Comportamentos que não passam pelo consciente, que são totalmente voltados para paixão, para paixões, para questões instintivas e primitivas, né? Então, aconteceu esse fato e a CBF ela fez um seminário, né, de combate à violência e ao racismo no futebol. E nesse seminário, deixa eu falar as palavras do presidente da CBF. Ele falou assim: acredito que somente com a pena desportiva sendo imposta diretamente ao clube, o racismo e o preconceito deixarão o futebol. Não há mais espaço para racista no século XXI. Debruçando sobre essa questão de ética, de punição e de norma, dentro do direito, nas questões indenizatórias, nós temos uma coisa chamada caráter punitivo pedagógico. A multa que, independente se for em pecúnia, se for de repente, colocar uma partida sem arquibancada, né? Independente da pena que for aplicada, é uma pena. Existe o quê? Uma coerção. Para quê? Para inibir a atitude, tá? Então, ela é eficaz? Ela é eficaz porque as pessoas com medo de tomarem uma punição, seja de não ver o jogo, seja de mexer no bolso do clube, né? Então as pessoas ela tem um caráter punitivo pedagógico que é inibir, né, essa questão do racismo. Ela vai funcionar? Ela pode funcionar. Veja, ela vai impedir do torcedor racista externalizar aquele comportamento na sociedade. Repara, ele vai impedir. Por quê? Porque existe uma coerção. Agora veja, essa multa, ela é capaz de mexer no sistema de crenças desse indivíduo, fazendo com que ele deixe de ter atitudes racistas. Quando não tem uma punição, de repente na rua, ele vai deixar de ser racista por causa da multa imposta? Não, porque esse ethos que eu tô falando é de caráter, é da intenção do ser humano. Então, a multa, ela é uma máscara moral, né? Para a sociedade ver, né? Não vai mexer nos sistemas de crenças do indivíduo, infelizmente. Então, aí você consegue entender mais ou menos, né? Eu acho que dá para separar bem essa questão da coerção e do porquê que a pessoa não faz, não externaliza a conduta porque existe essa coerção, e que mesmo tendo essa coerção não interfere no sistema de crença pessoal dele, porque ele é racista e continuará, infelizmente, sendo racista, a não ser que ele mude, aprimore, né? E acaba não internalizando que é uma falta de respeito, que é atentado à dignidade da pessoa humana e que, principalmente, né, é um crime. Então, infelizmente, não vai mexer nesse sistema de crenças dele com ele, dele caráter. Estamos chegando já no finalzinho da nossa aula e nós falamos sobre comportamentos, falamos sobre ética e agora nós vamos falar sobre união. E lá na primeira parte, você se lembra, eu perguntei por que as pessoas têm comportamentos diferentes diante de uma determinada situação
igual e as pessoas se comportam de uma maneira diferente. E agora eu pergunto, por que pessoas tão diferentes, de culturas diferentes, nosso Lions, né, ele abarca pessoas de outras culturas, outros países, outros idiomas. Por que será que pessoas tão diferentes, de lugares tão diferentes, de culturas diferentes, estão unidas? Pois é, temos um ponto em comum, temos valores em comum, temos crenças em comum, temos propósito, tá? Então, são coisas que unem a gente, independente de sermos de outro país, de termos religiões diferentes, de termos personalidades diferentes. Então, o que nos une é um ponto em comum, que é uma instituição e que dentro dessa instituição é proporcionado atividades, ela tem o viés dela, atinge e agrada a todos nós e por isso nós fazemos parte dessa sociedade. Mas veja, continuamos sendo seres únicos com o nosso sistema de crença. Então, ainda que sejamos ligados, né, conectados por valores semelhantes, né, por valores e crenças parecidos e tendo essa afinidade, isso não nos livra de ter problemas relacionais, porque cada ser humano é único. E aí, como é que a gente faz para lidar com essa diversidade? Ainda que a gente tenha pontos em comum, ainda que tenhamos valores e crenças que são ok, que são genuínas, né, entre nós. Pois bem, nós temos o autoconhecimento. Quando a gente se conhece, quando a gente explora esse nosso lado, que a gente sabe que a gente também não é tão legal assim, que também nós temos as nossas virtudes, mas também temos as nossas não virtudes, para dizer defeitos, né? Não gosto de usar essa palavra, porque não vejo como defeito, vejo como coisas a serem aprimoradas, né? Então, vamos colocar essas não virtudes, e que você percebe que você também não é um serzinho muito fácil, e aí você começa a se conhecer, você adquire também uma outra habilidade, que é a habilidade da empatia, que é se colocar no lugar do outro, na situação do outro, no que o outro está passando, e de repente ver que o outro já está passando por uma situação que você passou semelhante, ou que alguém passou semelhante, enfim, aprimora essa questão da empatia e fortalece os laços de uma forma genuína, né? Você se interessa mais pelo outro ser humano, e até mesmo como o nosso código de ética fala, né? Aí faz a da amizade como um fim e não como um meio, né, para conseguir outras coisas. Então, quando você se interessa pelo outro ser humano de verdade, né? Então, todos nós, seres humanos, nós temos essas nuances, essas polaridades, comportamentos que não são tão legais assim. E a gente vem aí para essa fase, né, essa jornada evolutiva para aprimorar. E aí você se torna consciente daquilo que você precisa aprimorar, e aí, de acordo com o seu autoconhecimento e seu desenvolvimento pessoal, você consegue fazer esse processo de lapidação, tá? Existe uma música do Renato Russo que se chama Tempo Perdido, né, Legião Urbana, que eu gosto muito, foi do ano que eu nasci, de 86, e o nome do álbum é 2, que é o dia também que eu nasci. E ela fala assim: não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. E aí eu entendo perfeitamente no sentido de que você sabe quais são as suas sombras. Não tenha medo de conhecer o seu lado sombra. Não tenha medo de aprofundar nesse seu lado sombra. Mas deixa a luz acesa, caminha na luz aqui, melhor a gente caminhar por aqui. Então não tenha medo de conhecer-se, de saber do traço da tua personalidade, do teu comportamento, que não é tão virtuoso assim, e trabalhe, aprimore, use o seu consciente, que racionaliza, que julga, que pondera, né, que pode fazer esse discernimento para você ser um ser humano melhor, e que nós estamos aqui juntos nessa caminhada, nessa instituição, para que a gente possa evoluir como ser humano, e que o código de ética, né, que nós temos, né, de conduta,
que ele seja para você como um ethos, naquele sentido que eu falei para vocês, do caráter, do eu com você mesmo, daquilo que ninguém tá olhando, mas você faz, porque é seu, é genuíno, é inteiro, sabe? Então que você consiga, dentro dessa instituição, se desenvolver cada vez melhor, né? Que você consiga ter esse autoconhecimento para que você consiga se relacionar melhor com o outro também e caminhando na luz. E é aquilo, né? Nós somos duais, então você só está na sua maior potência, na sua melhor luz, quando você conhece as suas sombras, quando você olha para elas, encara elas, fala, e aí, vamos fazer o que com isso? Vamos melhorar, vamos aprimorar, vamos desenvolver. Isso aí é alquimia, né? É transformar o chumbo, né, no mais refinado ouro, para a sociedade, para um propósito maior, para um bem comum. Chegamos à parte final da nossa aula e eu espero que, assim como eu, você também tenha aproveitado esse momento. E eu me despeço falando sobre um Muhammad. Um Muhammad que a ele foi perguntado sobre o ser humano. Mas ele não era um Muhammad qualquer, não. Ele era matemático, astrônomo, astrólogo, geólogo e escritor. Ele era nada mais, nada menos do que o pai da álgebra. O sobrenome dele era Al-Khwarizmi. E graças ao sobrenome dele foi dado o nome da álgebra e também as palavras derivadas, né, que é algarismo e algoritmo. E aí perguntaram para ele em relação sobre o ser humano. E aí ele disse o seguinte: se tiver ética, ele é 1. Se ele for inteligente, acrescente um 0, então será 10. Se ele for rico, acrescente mais um 0, então ele será 100. Se ele for belo, acrescente mais um 0 e ele será 1000. Mas, se tirarem um 1 que corresponde à ética, ele não terá mais valor e lhe restarão apenas os zeros. Com essa sabedoria árabe me despeço. Até a próxima.